Fala, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo, ao nosso canal. E hoje vamos tratar de um tema filosófico. Vamos entender melhor o mito da caverna de Platão. Platão propõe, gente, numa de suas muitas lições sobre o mundo, sobre o conhecimento, na sua filosofia mais geral, que a seguinte alegoria. Vamos começar por ela. Vamos entender a imagem, a metáfora proposta por Platão, que ficou conhecida como o mito da caverna. Imagine que dentro de uma caverna há alguns prisioneiros. Esses prisioneiros sempre estiveram lá. Eles nasceram e cresceram dentro da caverna. E estão presos de uma forma tal que eles não conseguem se mover. Eles não conseguem olhar para trás nem para os lados. Eles só conseguem olhar para frente, onde está o fundo da caverna, a parede, onde ela termina, ok? E atrás desses prisioneiros há uma fonte de luz, ou pode ser a luz do sol, uma fogueira, que projeta na parede sombras de pessoas, de coisas, de animais, enfim, de tudo. E o que esses prisioneiros conseguem ver é unicamente o fundo da caverna com essas projeções, essas sombras. O que isso quer dizer? Platão está nos dando a sua filosofia, o seu conhecimento, a sua percepção do mundo. Para ele, nós, aqui no mundo real, aqui no mundo concreto, vemos apenas sombras, manifestações imperfeitas das coisas. Nós não conseguimos conhecer as coisas como elas realmente são. Nós somos os prisioneiros. Nós apenas vemos, quando enxergamos um cavalo, nós estamos vendo uma manifestação imperfeita, aproximada do que realmente é um cavalo. Quando nós vemos uma cadeira, nós estamos vendo uma manifestação imperfeita, borrada, uma sombra do que é a cadeira. De forma que, para conhecermos as coisas como elas realmente são, precisamos sair da caverna. E aqui Platão nos dá um dilema. Afirma ele que poucas pessoas conseguiriam lidar bem com essa experiência, com essa aventura. Segundo Platão, a maioria das pessoas que conseguissem se desvencilhar, que conseguissem sair da caverna, ao topar, ao chegar neste novo mundo que ele chama de mundo das ideias, onde as coisas são como são, onde há a perfeita manifestação de tudo, a maioria das pessoas enlouqueceria. Não conseguiria lidar com tamanha quantidade de conhecimento, com tamanha perfeição, e preferiria voltar para a caverna e continuar a viver apenas vendo as sombras, as manifestações imperfeitas, aquilo que ela já conhece. E aqui Platão critica o nosso comodismo, a nossa zona de conforto. Poucas pessoas conseguiriam lidar bem com todo esse conhecimento, teriam um futuro promissor fora da caverna. Para ele, essas pessoas são os filósofos. Na verdade, o trabalho dos filósofos é perscrutar, investigar o mundo em busca da essência das coisas, em busca de entender aquilo que elas realmente são. Com isso, então, saindo da caverna e conhecendo e podendo, digamos, transitar tranquilamente pelo mundo das ideias. Aqui, além da crítica à zona de conforto, existe uma consequência política muito relevante nessa ideia de Platão. Porque ele prossegue na sua teoria dizendo que, porque apenas os filósofos são capazes de ter e de deter o conhecimento perfeito das coisas, graças ao seu trabalho intelectual, apenas eles, os filósofos, seriam os líderes por natureza das pessoas. Caberia aos filósofos governar as cidades. Então perceba que não é só uma lição sobre epistemologia, um palavrão enorme que significa teoria do conhecimento. Tá? Não é só epistemologia, é também política. Platão está nos definindo como deve ser o governo perfeito. Quem são as melhores lideranças para a polis, onde ele vivia, para uma cidade. São os filósofos.
porque conseguem desenvolver, conhecer e relacionar as coisas como elas realmente são, e não apenas as sombras, as manifestações imperfeitas aqui do mundo real, aqui do mundo concreto. Além disso, pessoal, vale destacar que a alegoria da caverna ela é aplicável não só a coisas concretas, como eu dei de exemplo até agora, tá? Quando a gente pode pensar em sentimentos, a gente pode pensar em instituições incorpóreas que também seguem essa lógica platônica. Podemos falar da justiça. A justiça para Platão segue exatamente essa ideia. A justiça manifestada aqui no mundo concreto, no mundo real, é uma justiça imperfeita. É uma justiça, uma sombra apenas do que é a verdadeira justiça que está no mundo das ideias. E o filósofo conseguiria buscar esse ideal de justiça. Também o amor. O amor aqui no mundo real, o amor que nós manifestamos é um amor imperfeito, humano, né? Ao passo que o amor perfeito, o amor ideal, está fora da caverna. E o filósofo conseguiria buscar entender a sua dimensão e a sua verdadeira essência. Joia? Queridos, era isso que eu queria passar um pouquinho para vocês. Se gostaram, deixa aí um curtir no vídeo, deixa seu comentário. Vamos trocar uma ideia, porque o nosso objetivo aqui é entender melhor. Um abraço!